E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai entrar num outro tipo de teste T, que é o teste T para amostras pareadas, tá pessoal? Ou dependentes. Tá? O que esse teste ele faz? Ele compara duas amostras que sejam, vamos falar assim, ele compara duas séries de dados, tá? Que sejam de uma mesma amostra, tá? Ou seja, não são dois grupos completamente diferentes, independentes que nós estamos comparando. Nós estamos comparando dois grupos de dados que têm alguma relação, tá? Vamos pegar o nosso exemplo aqui para ficar mais claro. Então, de novo, trabalhando com a nossa base de desempenho de estudantes. Antes a gente fez a comparação entre sexo feminino e sexo masculino. Dois grupos independentes, correto? Vamos supor que a gente quer saber agora, para toda essa amostra aqui, se existe diferença significante de médias entre o score de leitura aqui e o score de escrita. Tá? A gente está comparando essa coluna aqui com essa coluna aqui, essa média com essa média. A amostra, ela é a mesma, né? Vocês vejam que cada indivíduo dessa amostra ele foi medido para leitura e para escrita, ou seja, estaríamos comparando duas séries de dados de uma mesma amostra. Então, essas duas séries de dados elas são pareadas, né? Da mesma forma, se a gente comparasse uma mesma amostra entre períodos de tempo diferentes, que tiveram algum dado coletado para um período X e um período Y, mas a mesma pessoa foi medida duas vezes, né? Também uma amostra pareada. Tá? Então isso é muito importante vocês saberem, tá, pessoal? Aqui nesse caso não se usa o teste T independente, de amostras independentes, e sim o teste T pareado, tá? A gente já vai fazer ele ali na frente. Então vamos começar aqui com as estatísticas descritivas para dar uma olhada nas médias. Opa. Tá? Vamos dar uma olhada lá. Então a gente vê que o score de leitura aqui 69.17, né? Enquanto o score de escrita 68.05. Então, numericamente, parece que está muito próximo, né? Muito próximo, pelo menos numericamente. Vamos entender agora se a gente pode considerar essas duas médias aqui iguais ou não do ponto de vista estatístico, tá? Com um grau de confiança ali. Então, o que esse teste faz? Ele testa a hipótese de que as médias são iguais, tá, pessoal? A hipótese nula dele é que as médias são iguais, tá? Então, se o P der menor do que 0.05, por exemplo, considerando um nível de confiança de 95%. Se o P der menor que 0.05, a gente conclui que as médias são diferentes, tá? A gente rejeita a hipótese nula, que elas são iguais, tá? Então vamos colocar um box plot aqui para ver se a gente não tem muitos outliers, tá? Dessa vez usando aqui o nosso famigerado Seaborn. Bom, a gente vê aqui que a distribuição dos dados parece parelha, né? Você vê que o tamanho das caixas é mais ou menos igual. Você tem alguns outliers aqui, mas não são muitos, né, pessoal? Você tem aqui 4, 5 pontos para baixo aqui só, de quase 900 estudantes. Aqui, nesse score de matemática, você tem uma pessoa que tirou 0, aqui outra que tirou 10, assim. Um número limitado de outliers, nada que vai influenciar muito, então tranquilo nesse lado também. O teste T pareado ele não tem a premissa de variâncias iguais entre as duas séries de dados, tá, pessoal? Isso é importante vocês saberem. Então, vocês não precisam fazer o teste de Levene lá antes, tá? Ele tem... As outras premissas são as mesmas do outro teste T, ou seja, a gente tem que ter lá se não, a distribuição normal, se ela não for normal, desde que a amostra seja grande, que é o caso aqui, a gente não precisa se preocupar, tá? Então, nesse caso, não precisamos nos preocupar. A independência das observações também é importante, tá, pessoal? Então, cada observação dentro dessa amostra não pode ter tido nenhum efeito de alguma outra observação que também está presente nessa amostra, tá? Vamos supor que nessa prova aqui a gente teve muita cola. Então, vamos supor que a pessoa número 2 aqui, a gente sabe que ela colou da pessoa número 1. Tá? Então, o score de matemática dela aqui está relacionado com o score de matemática dessa anterior aqui. Aí você já não tem independência de observações, você tem um efeito de uma observação sobre a outra. Aí já temos um problema, tá, pessoal? Já temos um problema. Então, a gente tem que ter a premissa de que todas as observações elas são independentes uma da outra, tá? Beleza. Isto colocado, nós vamos executar lá o nosso teste T pareado usando o SciPy, tá? Como é que a gente executa esse teste? A função se chama t-test _hell, que é de related, tá? Amostras relacionadas, em vez de de independente. E aqui a gente pode puxar diretamente a coluna que a gente quer, ó, reading score. E a outra que a gente quer é o writing score. Só isso, pessoal.
tá? Ele já vai trazer o valor de T, a estatística do teste T e o P. Vamos até chamar eles aqui de T e P, guardar eles, né? Salvar eles. E a gente quer mostrar aqui, printar eles, né? Isso não. Tamo aí, ó. Então, o valor T deu 7,787, esse é o valor que o teste usa para comparar com uma tabela lá e ver se o valor vai exceder o valor crítico ou não, ou seja, vai entrar na área de rejeição da hipótese nula ou não, né? Vocês não precisam se preocupar em interpretar esse valor T aqui, o que vocês precisam se preocupar é interpretar o valor P. Então vocês veem que deu 1,7 elevado a menos 14. Então tem muitos zeros aqui até a vírgula, até nós termos aqui o 1,170, tá, pessoal? Então, tem um valor muito próximo de zero, ou seja, é muito, muito, muito significante a diferença entre as médias, tá? Por exemplo, se a gente podia usar um nível de confiança aqui de 99,9%, né, que seria 0,001. O p-valor deu menor do que isso, então o p-valor deu muito significativo, ou seja, rejeita essa hipótese que as médias são iguais, tá? Então, vocês vejam que de 69,17 para 68,5 ele deu uma extrema significância que essas médias são diferentes, tá? Isso em função do que? A nossa amostra é muito grande, tá, pessoal? Se a gente tivesse uma amostra pequena, a gente teria que ter uma diferença cada vez maior numérica para o teste entender como uma diferença significante, tá? Então, às vezes, podia olhar assim e falar, é mais ou menos igual à média, mas não. Existe diferença significante, estatística, entre essas duas médias aqui. Tá ok? Então, é isso. Tá feito o teste T pareado. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bons estudos.